Especial BG, um ano do surgimento da Covid-19 em nosso estado. Durante esse tempo tão surpreendente quanto sombrio, de tantas incertezas e angústias, muita dor e sofrimento, o que mudou afinal? Esse é um momento de reflexão, de avaliação, de revisão. Quais foram os erros e os acertos? Tivemos acertos? Houve acerto? O que precisamos mudar para vencer definitivamente essa terrível batalha? Vamos entender essa pandemia conversando ao vivo agora com profissionais da área de saúde. A Gemiro Macedo, vice-presidente do SINMED, a doutora Paula Saab, que é mastologista, e o diretor de Vigilância em Saúde, que está conosco, o Marco Aurélio Góes. Vamos já cumprimentá-los. Doutora Paula, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem, doutora? Boa tarde. A Gemiro, bem-vindo também. Boa tarde. Boa tarde, Sérgio. Fazendo contato com o doutor Marco Aurélio. Boa tarde, doutor Marco Aurélio. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Boa tarde aos três. Então, vamos distribuir bem as questões e eu proponho esta linha do tempo. Alinhamos uma linha do tempo desde o seu início. Quais foram os principais erros no enfrentamento da pandemia? O que podemos aprender com o passado? Vamos agora primeiro ao passado. Doutora Paula, qual é a sua avaliação com relação aos erros, às falhas que aconteceram? Sérgio, eu acho que a pandemia chegou muito inesperadamente, né? Quando ela apareceu em Wuhan, muito pouco provável, era uma coisa, nossa, uma nova epidemia apareceu lá na China. Acho que ninguém nunca imaginou que ela fosse chegar aqui, que ela fosse chegar tão rápido, de uma maneira tão devastadora. Então, quando a gente faz uma análise retrospectiva, eu não consigo deixar de pensar que nós não fomos liderados e continuamos não sendo liderados num processo organizado de combate à doença. Então, a gente já teve a troca de várias vezes de ministro da Saúde, está se desenhando uma nova troca agora. Então, a gente não conseguiu estabelecer uma política coerente e com resultado efetivo para que todo mundo conseguisse se unir e ir atrás de um líder para você conseguir o combate. Cada estado faz de um jeito, cada cidade faz de um jeito, o Ministério da Saúde ele não é regular nas suas orientações. Então, quando eu olho para trás, eu acho que é o principal fato, e é uma coisa que a gente vivencia hoje ainda, porque a gente não mudou esse cenário. Falta uma liderança técnica e a possibilidade de que essa liderança técnica conduza de maneira efetiva o combate do coronavírus. E o doutor Gemiro, qual é a sua avaliação, olhando para o retrovisor, vendo no passado, o que aconteceu, que na sua avaliação foi um erro e que compromete, inclusive, o nosso presente? Bom, a gente sabe que todos nós, os brasileiros, os sergipanos e o mundo inteiro, né, teve que aprender, como a gente sempre diz, trocar o pneu de um carro com ele andando. Então, pegou todo mundo de surpresa. Nós já tínhamos um sistema de saúde no Brasil e aqui em Sergipe com as suas deficiências no setor público e com essa sobrecarga que se avultava a chegar. Então, houve muita preocupação. O Sindicato dos Médicos, junto com o Conselho Regional de Medicina e a SOMESE, agora na próxima quarta-feira, vai completar um ano, exatamente no dia 17. Nós estávamos reunidos. Naquele momento, a preocupação era ter EPI para os profissionais de saúde que estavam na linha de frente e como se daria esse atendimento a uma demanda excessiva que deveria surgir nos hospitais públicos. Naquele momento foi o que a gente começou a sentar, discutir e que a experiência mostrou que algumas ações foram corretas ao longo do tempo, né? A Prefeitura de Aracaju criou 8 UBS para atendimento ao Covid, veio o hospital de campanha, que não atendeu a nossa expectativa. Os hospitais particulares contrataram mais médicos, aumentaram o número de leitos. O governo do estado aumentou o número de leitos no Hospital João Alves e o cirurgia e todos. Infelizmente, muitos perderam a vida, né? Já estamos com mais de 3 mil. Fica o legado de todo esse ensinamento que a gente precisa cuidar bem da nossa saúde, não esperar uma pandemia chegar. E vamos agora com o doutor Marco Aurélio também. Convenhamos, doutor, e reconheçamos uma missão das mais difíceis, né, das mais desafiadoras. Qual é o seu aprendizado no que se refere ao passado, doutor? Eu acho que, como os colegas falaram, a gente teve
acertos e erros, né? Erros, eu acho que a nação como um todo teve esse problema de uma liderança única, a exemplo do que existe em outros países, mas algumas medidas foram importantes, não é? Como alguns estados conseguiram fazer esse bloqueio na transmissão inicial, o que deu tempo dos hospitais privados e públicos se organizarem, do sistema de saúde, para enfrentar aquela primeira onda. Então, esse foi um grande acerto, né? Deu tempo de se discutir a questão do EPI, a gente tinha toda uma falta de equipamentos de proteção individual, que já vinha de forma crônica no serviço de saúde, o mau uso deles, e esse primeiro mês, né, do primeiro caso, até a gente ter a explosão de casos, né, se conseguiu abrir leitos, e isso foi muito importante. Fato que a gente não vê nessa segunda onda agora, né, onde as pessoas estão mais relaxadas e aderem menos a essas medidas de distanciamento social. Então, acho que partir para a ciência também, né, investir na ciência, mostrou essencial para o enfrentamento de qualquer problema de saúde, principalmente das pandemias. As pandemias, elas não são inesperadas, não é? Já se prevê a existência delas. Não é? Isso já aconteceu na humanidade e vão acontecer outras pandemias. E quanto mais for o nosso sistema de saúde, né, a gente vai ter a melhor resposta para dar à sociedade. Não é? Um sistema único, com todas as deficiências, ele conseguiu e tem conseguido aí, né, a duras penas dos trabalhadores, né, de alguns gestores, está se reorganizando e, de fato, conseguindo dar conta, claro que não em totalidade, mas esse eu acho que é um aprendizado, que a gente precisa investir mais, não reduzir recursos para a saúde, investir. Doutor Marco Aurélio, nós vamos daqui a pouquinho também para o futuro, como você disse, esse planejamento, essa antevisão, mas agora vamos chegar aqui, acabamos de chegar no presente. Doutora Paula, nós mostramos agora há pouco, cenas estarrecedoras de aglomerações. Nós temos várias aglomerações acontecendo, nós temos leitos de UTI lotados. Como é que você vê, doutora, esse cenário agora, nesse momento da pandemia, hoje? Nós temos dois tipos de aglomeração, aquelas que são por falta de opção, como a gente viu nos terminais e nos ônibus, as pessoas elas estão dentro de um sistema que está aglomerando elas, dentro de uma sala de embarque de aeroporto, dentro de um próprio avião. E tem aquelas que ela vai por opção, né, que são as festas, que a gente vê todo dia na TV e acaba ficando bastante revoltado com o comportamento da população. Mas não faz sentido você bloquear a festa se você não corrigir a outra aglomeração que as pessoas não têm opção de estar sendo submetidas. Está mostrando as imagens, todas as ações, toda essa linha de ação de combate ao coronavírus, ela tem que ser um leque onde você vai combater todo tipo de aglomeração. Você vai ter que inovar dentro da mobilidade urbana. Aracaju é uma cidade plana, vamos investir em bicicleta, vamos criar programas de fazer uma ciclovia, vamos mudar, a gente tem que aprender. Eu acho que isso é uma lição que a gente pode aprender ou não, mas que a pandemia ficou muito clara, é que nós temos muito pouca flexibilidade para conseguir mudar a nossa maneira de existir. A nossa sociedade ela é muito truncada. A gente só sabe ser sociável desta maneira. Na hora de você inovar e criar novas opções, outras possibilidades, é muito difícil de você sair desse mesmo quadradinho, né? Então é por isso que o ônibus continua lotado. Já era lotado, ele continua lotado. Essa negação, esse negacionismo que algumas pessoas têm em relação ao uso de máscaras ou aglomeração em festas, não é uma rebeldia exclusiva do Brasil. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso nos Estados Unidos, vê movimento de gente queimando máscara. Isso é natural, da natureza humana. Você sempre vai ter aqueles que entendem o senso de coletividade e aqueles que não. Isso tem que ser trabalhado com comunicação, tem que ser trabalhado com informação, às vezes até com medidas mais drásticas. Mas não dá para excluir uma coisa sem trabalhar outra. A Jéssica Cruz daqui a pouquinho vai conversar conosco, mas deixa eu só fechar esse ciclo com o doutor Agemiro, o doutor Marco Aurélio, com relação a esse presente. Nós observamos, doutor, muitas pessoas apavoradas com o que vivemos nos momentos de hoje. A pandemia, ela agravou ainda mais a saúde mental, não só dos profissionais de saúde, como de toda a população. A gente sabe que ao longo do ano passado, as pessoas ficaram, muitas em casa, restritas e até, muitas vezes até com excessivo cuidado. A pessoa chegava, tem que lavar as mãos e tomar banho,
toda uma preocupação, 24 horas, mas apesar dessa preocupação toda, a gente percebe que ao final do ano, nós tivemos um relaxamento por conta das pessoas e das próprias autoridades na fiscalização, e o resultado está sendo agora, esse aumento do número de casos nos hospitais, principalmente os hospitais privados. As UTIs estão superlotadas, de um relaxamento que houve anteriormente. Ontem, dia 14, as entidades médicas reunidas, o Sindicato dos Médicos, a SOMESE, a Sobrames, a Academia Sergipana de Medicina, e nós elaboramos uma nota que foi publicada ontem, está sendo lançada hoje também, pedindo às autoridades essa fiscalização maior, uma medida mais restritiva no deslocamento de pessoas, na fiscalização principalmente de ambientes fechados. Essa festa que o senhor acabou de mostrar, realmente um absurdo, a população não está colaborando e a gente teme pelo pior, a não ser que medidas governamentais sejam tomadas com rigor maior. Esse é o nosso ponto de vista. Esse rigor, doutor Marco Aurélio, é necessária a intensificação da fiscalização nesse momento, doutor? Infelizmente é. Seria muito bom que as pessoas entendessem o momento que passamos. Não é? Eu acho que tem uma parte da população que precisa se movimentar, precisa trabalhar, não é? Que o sistema precisa organizar a forma dessas pessoas não se exporem tanto, mas tem uma parcela da população que tem tentado burlar, não é, propositadamente essas normas. Então, acho que a gente precisa, sim, infelizmente, gastar recurso para fiscalizar essa população, porque essa população ela não está pondo em risco apenas eles que estão indo para as festas. Na realidade, eles vão pegar o transporte público, vão estar frequentando mercearias, vão estar contaminando toda a sociedade. Então, acho que essa população ela precisa ter um pouco mais de consciência. A gente sabe que é um fenômeno mundial, né, de parcela da população que nega a doença e nega que vai ter formas graves, e temos uma parte da população que realmente precisa estar se expondo no seu dia a dia. Então, a gente precisa, infelizmente, gastar recurso fiscalizando os locais, intensificando a fiscalização, que é um processo que tem se dado, né, principalmente nos últimos 15 dias. Eu vou pedir ao doutor Marco Aurélio, por gentileza, um tempinho só, doutor Marco Aurélio, doutor Agemiro, doutora Paula também, daqui a pouquinho uma projeção do nosso futuro. Já preciso liberar o doutor Marco Aurélio por motivos óbvios, e nós aqui com a doutora Paula e também doutora Agemiro vamos ampliar ainda mais essa questão do surgimento da Covid em nosso estado. O mais trágico e preocupante tema desses nossos tempos tão sombrios, tão cheio de incertezas. Vamos já voltar aqui com o doutor Marco Aurélio. Eu acredito que ele tenha ouvido a respeito do Ministério Público, que sugere, que propõe um protagonismo ainda maior, doutor Marco Aurélio, com relação ao município, a liderança do prefeito Edivaldo. Na sua opinião, isso é possível? Isso seria interessante nesse momento? Seria uma solução para os problemas que estamos vivendo nesse momento, doutor? Sérgio, não existe nenhuma solução mágica nem fácil, né? Então, não existe. Para enfrentar a Covid, a gente tem uma multiplicidade de ações que devem ser feitas. Então, você tem medidas mais rígidas, elas podem e devem ser necessárias, então é importante. O Estado é muito pequeno, então é importante que essas medidas tenham uma dimensão estadual, né? Isso é fato, mas é claro que a gente tem enfrentado, nessa segunda onda, ainda uma concentração maior dos casos na capital, né? E casos graves ainda mais do que na primeira onda. Mas a gente sabe que tudo é transitório. Do mesmo jeito que aqui, os casos graves começaram a atingir um público que vai mais para a rede privada, migrou já para a população em geral e para as periferias, e a gente sabe que isso também se expande para os municípios menores, onde as normas muitas vezes são mais desrespeitadas ainda. Então, acho que a gente precisa de uma ação integrada, sim, olhando para a realidade de cada local, mas lembrando da grande mobilidade que existe no nosso estado. E, além do protagonismo, né, de alguns políticos, a gente precisa lembrar do nosso protagonismo, do quanto é importante a gente entender a gravidade da situação
para que a gente tome decisões individuais, né? E que a gente convença também os familiares da importância de, nesse momento, nessas próximas 3, 4 semanas, se restringir ao máximo e voltar a todo aquele alerta que se tinha logo no começo da primeira onda, né? De higienizar sempre as mãos, de evitar entrar em casa e estar circulando e abraçar as pessoas com a nossa roupa que a gente circulou nos mercados. Então, de atitudes simples é que a gente consegue quebrar a cadeia de transmissão. O vírus, ele se transmite no encontro entre pessoas, de pessoas se aproximando. Então, tudo que a gente puder fazer de barreira para isso, a gente vai conseguir reduzir. É claro que medidas administrativas, medidas com a força política, elas acabam, né, trazendo um efeito em massa bem maior. Mas é importante que cada área avalie e identifique, né, que medida pode ser legal, né, uma medida que seja legal, que seja para o bem de todos. Doutor Marco Aurélio, a sua assessoria me sinalizou que o senhor tem uma reunião agendada agora, então vamos liberá-lo, né, até pela importância do seu trabalho e agradecendo a sua contribuição, o tempo que o senhor nos destinou. Muito obrigado, bom trabalho e uma ótima tarde, doutor Marco Aurélio Góes. Muito obrigado, bom debate aí para os colegas e para você. Prazer é vê-lo. Muito obrigado, doutor Marco Aurélio. Sempre muito solícito, isso é muito importante. Sempre à nossa disposição, sempre conversando conosco. Agora, deixa eu pedir para a nossa produção também uma ampliação do nosso tempo com a doutora Paula e com o doutor Agemiro. O que vocês acharam dessa proposta, dessa preocupação, digamos, do Ministério Público no que se refere a esse protagonismo? Ou seja, o prefeito na linha de frente, até, de uma certa forma, mudando a ordem natural e hierárquica, que seria governador e prefeito, enfim. O que você achou, doutora Paula? Seria uma solução? Isso vai resolver alguma coisa? Sem politizarmos a questão? Todo gestor, ele tem que ter seu nível de responsabilidade, seu nível de atuação. Como ele vai agir é o que a gente tem que questionar. Então, eu acho que é importante a gente lembrar da definição, que são definições que vieram agora e se reforçaram nessa pandemia, do que é o lockdown, do que seria esse toque de recolher, né, que é um nome novo. Todas essas medidas restritivas, elas são importantes, mas elas não são curativas para uma epidemia, porque a epidemia, ela tem vida própria. Ela, nesse momento, ela pode diminuir a taxa de transmissibilidade, o que vai diminuir o número de pacientes que vão ficar graves, o que vai diminuir a demanda de UTI. Isso não quer dizer que quando a gente retomar as atividades, que foi o que aconteceu, a gente não vai ter uma terceira onda, ou não vai ter um novo pico. Então, o lockdown, ele não cura nada. Ele é uma medida de urgência para a gente tentar diminuir a taxa de infecção e diminuir paciente grave, abrir leito de UTI para aqueles que precisarem. É isso. Neste cenário, e isso a gente já aprendeu de um ano para outro, você simplesmente fazer lockdown não funciona. Então, o ideal seria haver uma conversa entre todos os níveis hierárquicos para que isso fosse determinado. Nós vamos fazer 15 dias de lockdown, mas nesses 15 dias nós vamos vacinar a cidade inteira. Pronto, perfeito. Bato palmas e acho que é uma medida que talvez seja efetiva. E sem vacina, doutora? Sem vacina, na hora que abrir, vai começar a acontecer tudo de novo e a gente vai vivenciar a terceira onda, a quarta onda ou a vontade que o vírus quiser. O comportamento biológico dele não é... A gente não consegue prever. Tem vários cientistas, tem várias publicações, mas ninguém consegue dizer para a gente quando é que isso vai terminar. Pode ser que não termine. Quanto mais tempo se prolonga, mais material biológico, mais hospedeiros esse vírus teve contato para conseguir se especializar e se tornar mais agressivo, mais transmissível. A gente está vendo isso. Então, isso tem que acabar de uma maneira rápida. E a única que eu consigo enxergar, não consigo, quero até ouvir o colega Agemiro em relação a isso, é fazer a vacinação em massa, para todo mundo, o mais rápido possível. Eu ia perguntar a vocês, ainda devo perguntar, se tempo tiver, a respeito desse futuro, da sua projeção de futuro. O doutor Agemiro, que é vice-presidente do Sindmed, colega da nossa doutora Paula. Doutora Agemiro, essa é a sua percepção também com relação a essa solução e também passando pela questão envolvendo o protagonismo do prefeito Edivaldo? A gente sempre tem visto a atuação do Ministério Público, inclusive tem sido parceiro do Sindicato dos Médicos, das entidades médicas, né? E o Sindmed sempre à disposição dos Ministérios Públicos. Estivemos na sexta-feira, a pedido do Ministério Público, fazendo uma visita às dependências do Hospital da Polícia Militar. Lá encontramos 12 leitos de UTI, e entendemos um pouco como está o funcionamento naquela unidade. Então, o Ministério Público tem atuado
muito durante essa pandemia. Em relação à questão do prefeito Edivaldo, ele é o prefeito da capital, né? São em torno de 600 mil habitantes quase, em torno de 30% da população do estado. Aqui estão os grandes hospitais públicos e privados, a sua grande maioria. Mas ao que me parece, todas as vezes que o governador se reúne, o prefeito, inclusive, eu acredito que ele faz parte do comitê, né, dada a importância da capital também. Há um alinhamento político entre o governador e o prefeito, de modo que eu não acredito que ele vai tomar uma atitude diferente da do governador, até porque caminham juntos já há algum tempo na política, né? E em relação ao que a doutora Paula falou, a saída é a vacinação. Desde o primeiro momento que foi liberada a vacinação, a esperança da nossa população é a vacinação. Mas enquanto ela não vem, as medidas de cuidados básicos são fundamentais, houve realmente relaxamento, as pessoas precisam entender o uso da máscara, principalmente os jovens, e não apenas os jovens. A gente tem visto muitas pessoas de mais idade também, com máscara abaixo do nariz, com a máscara no pescoço, em outros locais. Inclusive até em ambientes de restaurantes e tal, que é necessário nos restaurantes na hora de comer, claro. Mas é preciso que reforcemos essas medidas de cuidados na prevenção e a situação grave a que chegou agora os hospitais, os hospitais privados com 110% da sua capacidade de atendimento em UTI, ou seja, essa superlotação agora. Eu acredito que seja necessário uma medida restritiva por algum tempo, realmente o problema vai continuar, e a gente vai precisar de um tempo mais e só a vacinação é que vai poder nos ajudar. Aproveito a audiência daqui do programa para pedir aos meus pacientes aqui do 18 do Forte, que alguns estão recusando tomar vacina, que não façam. A vacina é a esperança do nosso Brasil, do mundo, então vamos todos fazer uso da vacinação. Vamos encerrando então, doutora, também com o seu convite para que as pessoas, algumas assim se recusam, algumas pessoas estão se recusando à vacinação, seria um momento adequado para o seu convite, principalmente suas pacientes. Convidar todas, né, as pacientes oncológicas, até a vereadora Sheila Galba fez um projeto aí para tentar colocar como lista de prioridade, ainda não é, mas eu queria deixar um recado para todos como perspectiva futura, o que a gente vê no consultório e no serviço público é cada vez pacientes oncológicos chegando de maneira mais tardia, mais dramática, sem diagnóstico e a gente não conseguindo tratá-los. Então, eu vislumbro para os próximos meses e anos a consequência em relação à mortalidade de doenças que hoje eram controladas, como câncer, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, a descompensação de todos eles. As outras doenças, elas vão precisar ter um olhar especial e vai ter que ser desenhada uma política porque elas estão sendo negligenciadas, foram e continuam sendo. Então, isso é uma coisa que a gente não aprendeu e que agora a gente tinha que ter, por exemplo, um hospital Covid-free para estar tratando as outras doenças, as pessoas não deixam de ficar doentes por conta disso, é um erro que a gente está insistindo. Então, eu deixo aqui o meu alerta e peço para que a gente trabalhe no sentido de conseguir oferecer tratamento para todo mundo. Acho que o isolamento é importante, eu acho que o afastamento é importante, o racional, o orientado, o fiscalizado, mas sem medidas que os prejuízos vão ser melhor do que os benefícios. E convido realmente todos que tiverem oportunidade a tomar vacina. Eu enxergo a vacina como sendo aplicada logo, brevemente, como a única solução para esse colapso aí que a gente vai ver nos próximos dias. Eu só posso agradecer a presença dos dois, doutora Paula Saab, mastologista, muito obrigado por estar conosco. Doutora Jamiro Macedo, ele que é vice-presidente do Sindmed, agradecendo muito porque vocês contribuíram, e o doutor Marco Aurélio Góes também, diretor de vigilância, com essa reflexão, né? E buscando soluções. Eu achei interessante que nós não enveredamos pelo caminho da política, da politização. Foi muito interessante nesse sentido, então só agradeço a vocês. Muito obrigado, doutora Jamiro, bom trabalho, uma ótima tarde. E doutora, o prazer que é revê-la também. Muito obrigado a vocês dois. Agradeço o convite, parabéns para a TV Atalaia pela iniciativa de trazer esse debate à tona.